Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um projeto baseado em um projeto que foi desenvolvido lá pelo Fernando Leonid. É um projeto de CRUD. CRUD é uma sigla que faz referência a uma sequência de ações que geralmente a gente faz quando a gente pretende fazer a manipulação de dados e o armazenamento de dados de uma forma persistente. Então a sigla geralmente faz referência ao C de criar, o R de ler, o U de atualizar e o D de deletar. Então o arquivo HTML ele tem uma estrutura também que é relativamente simples. Nós vamos ter um título, nós vamos ter um botão para cadastro, nós vamos ter uma tabela que vai ser preenchida e nós vamos abrir uma janela modal para poder abrir tanto a tela de exclusão como a tela de edição e de inserção. Então o HTML ele é relativamente simples, não tem nada assim de muito misterioso. Deixa só eu usar aqui o Open with Live Server. As modificações que eu fiz foram mais modificações visuais e eu fiz a implementação de uma funcionalidade nova que foi a exibição da janela modal para a exclusão, basicamente. Quando a gente clicar no botão cadastrar cliente, a gente vai poder preencher um formulário com os dados, que é nome, e-mail, telefone celular e cidade. Vamos poder clicar no botão salvar e ele será adicionado automaticamente aqui. Nós podemos também excluí-lo, vai aparecer uma mensagem, a gente pode mandar apagar e assim vai ser o processo do nosso CRUD. Nós vamos fazer um cadastro de clientes com nome, e-mail, celular, cidade, com as ações de edição e exclusão e com a ação de criação de clientes basicamente. Então, aqui no nosso arquivo do JavaScript, nós temos várias funcionalidades. As funcionalidades estão todas descritas aqui. Então, nós temos aqui a abertura das janelas modais. O Open Modal vai abrir a janela de criação, que é para criar um novo cadastro e para editar. E o Open Modal 2 vai abrir a janela de exclusão. O Close Modal vai fechar a janela de cadastro e edição. E o Close Modal 2 vai fechar a janela de apagar, basicamente, de remover. Aqui a gente está trabalhando com o Local Storage para armazenamento, como foi visto no exemplo anterior. E nós temos aqui o CRUD, basicamente, que é o Create, Read, Update e o Delete. Aqui nós temos a funcionalidade, ou seja, a Arrow Function responsável por deletar clientes da nossa base. Aqui nós temos a funcionalidade para atualizar clientes. Aqui nós temos a funcionalidade para ler clientes. Aqui nós temos a funcionalidade para criar cliente. Aqui a gente faz uma validação se os campos estão válidos, a gente faz uma verificação se os campos estão válidos e a gente faz um report dessa validade. Aqui a gente faz uma interação com o layout, aqui no caso é a limpeza dos campos. Aqui a gente salva os clientes na nossa base, é importante que você veja com destaque essa parte aqui do código, da linha 51 até a linha 71, que é a função Save Client, que traz aqui para a gente toda uma verificação, toda uma regra de negócio. A gente pega os dados que estão no formulário e daí, a partir desses dados, a gente vai criar o cliente, atualizar nossa tabela e fechar a janela modal. Isso se a gente for criar um novo cliente. Se não, a gente faz ali um update, no caso da edição, atualiza a tabela e fecha a janela modal. Para criar o elemento da linha na tabela, a gente tem aqui toda a regra de negócio, aqui da linha 73 até a linha 86. Para limpar a nossa tabela, nós temos aqui a regra de negócios de 88 até 91. Para fazer o update da tabela de 93 até 97. Para preencher os nossos campos com os dados, quando a gente estiver trabalhando lá a parte de edição, de 99 até 105. Para trabalhar a edição dos dados de 107 até 112. Para editar, aqui no caso, esse Edit Delete é a funcionalidade de edição ou de exclusão. Se a gente for editar, a gente tem uma sequência de procedimentos, que é chamar o método Edit Client. Se for para apagar, eu coloquei o apagar aqui dentro mesmo, eu não coloquei um método específico fora. Tá? Então fiz aqui pequenas modificações, chamei aqui a janela modal, fiz aqui a seleção do elemento em tela, tá? E basicamente é aqui que a gente tem algumas modificações com relação ao projeto original, fora as alterações visuais. A gente precisa fazer uma atualização da tabela, aqui na linha 131, e aqui a gente tem os nossos escutadores de eventos da linha 140 para baixo. A gente tem aqui algo em torno de 163 linhas de código, no qual a gente consegue fazer
um CRUD completo utilizando JavaScript com Local Storage. Quando a gente trabalha com persistência de dados, é interessante que você compreenda esse processo de pegar dados, validar dados e armazenar esses dados de uma forma permanente, ou seja, mesmo que o computador desligue, você consiga recuperar essas informações depois. A gente está vendo aqui a questão do Local Storage, mas eu particularmente recomendo que você estude banco de dados, para que você aprenda como manipular uma base de dados mais consistente, e depois disso, você também procure trabalhar com essa conexão entre a linguagem de programação que você está trabalhando e a base de dados. Então, no caso dessa manipulação de dados, é interessante que você estude, no caso do JavaScript, o Node.js. Estudando Node.js, você vai conseguir fazer aplicações bem mais persistentes e bem mais interessantes. Apesar de que, com Local Storage, a gente consegue fazer aqui relativamente bastante coisa. O CSS está todo separado, ele tem 4 CSS, que é o CSS dos botões, o CSS principal, que é da main, o CSS da janela modal e o CSS das tabelas aqui, que é o records. Tá? Então o nosso projeto basicamente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai iniciar outros projetos. Eu só trouxe esses 2 projetos de Local Storage porque eu achei eles super interessantes e eu trouxe para que vocês possam ter um exemplo de como fazer uma aplicação do ponto de vista comercial. Pensando em uma aplicação que você vai manipular dados que estão em formulário, que você vai guardar esses dados. Então isso é uma abordagem de programação bastante interessante e muito utilizada para desenvolvimento de várias aplicações. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!